Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Matos. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Virou síndico e percebeu que o desafio é maior do que imaginava? O curso de Morador a Síndico da Condo Educa ensina tudo o que você precisa para assumir a gestão com segurança. Você aprende leis, gestão financeira, manutenção, assembleias, tecnologia e postura profissional. Tudo com professores que são referência no mercado condominial. Com curso 100% online, aulas práticas, materiais prontos e certificado oficial, sem termos complicados e sem enrolação. Quer sair do zero e administrar com confiança? Então faça sua matrícula agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Para você que está chegando aqui agora, você já deve estar pensando, mas e esse negócio de condomínio? Será que vale a pena morar? Como que funciona a gestão? Exatamente. Aqui no canal da Condo, você fica sabendo de todas as coisas que funcionam num condomínio. Você quer se aperfeiçoar? Você vai encontrar aqui no canal. Você quer saber alguns causos que acontecem por debaixo dos panos? Também você vai saber aqui na Condo. E se você tiver dúvida, se inscreve no nosso canal, deixa comentários que a gente sempre lê os comentários e traz excelentes convidados para poder estar respondendo e trazendo coisas da vida real, do mercado, para você aprender, evoluir e conseguir crescer. No dia de hoje, nós temos um convidado que ele é o CEO da administradora Casa aqui em Belo Horizonte, que é uma das administradoras de maior renome e uma das mais tradicionais. Daniel, grande prazer ter você aqui. Você já está há 60 anos, é uma empresa que já tem mais de 60 anos no mercado. Isso é realmente admirável, de verdade mesmo. Além, claro, de graduado em administração de empresas e ciências aeronáuticas pela Universidade FUMEC. Também graduado em MBA em gestão empresarial pela FGV. Daniel, eu pensei em trocadilhos da aeronáutica aqui. Muito obrigado por estar fazendo parte aqui do nosso episódio no Fala Condomínio e trazer conhecimento sobre a gestão e administração condominial, ainda mais com uma responsabilidade de uma empresa tradicional que tem 60 anos. Né? Isso é de muita responsabilidade. Muito obrigado. Fica à vontade para falar um pouquinho também da sua trajetória e falar da administradora Casa. Legal. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite, especialmente. Uma honra para mim estar aqui, contribuir com esse assunto tão importante do nosso dia a dia, né? O dia a dia condominial. Né? Então, como você já fez a minha apresentação, eu sou Daniel, administrador, aviador, empreendedor e apaixonado pelo mercado condominial. Né? Na minha trajetória, agora esse ano, completando 23 anos, à frente da administradora Casa, a empresa é do meu pai, né? Como você falou, são 60 anos de história. Começou lá em 1965, logo depois da promulgação da Lei de Condomínio de 1964. Então, a Casa começou desbravando o mercado, sendo inovadora, pioneira especialmente. Né? Então, a gente teve esse desafio lá atrás, meu pai especialmente juntamente com o seu sócio já falecido, e eu desde 2003 à frente da empresa, comecei lá no chão de fábrica mesmo para poder entender dos processos, entender o que é administração condominial. Em 2010 tive um enorme desafio na minha carreira, que foi me tornar síndico profissional. Então, eu ainda assumi essa cadeira e estive nela até 2025, então foram 15 anos de jornada, de entender o mercado por trás da administradora, o que um síndico demanda, o que um síndico quer de uma administradora condominial. Então, eu quis entender esse lado para poder prover, pelo lado da administradora, as soluções mais eficazes para a gestão condominial. Legal. Que é um jeito melhor de escutar o cliente, então você realmente atuar como seu cliente. Exato. 15 anos você gostou, né? Pelo visto. Gostei. Esse último condomínio, o qual eu agora saí, né? Eu informei a Assembleia que não iria mais continuar, foram 10 anos de gestão. Só nesse condomínio, né? Desde a sua implantação até a minha saída. Então foram 10 anos de gestão que eu agradeço demais pela experiência que me trouxe e por todos os outros condomínios ao qual eu estive à frente da gestão. Foi uma experiência muito bacana. Entender o lado de lá, o outro lado da administração condominial, quando você de fato é o gestor, é aquele que faz a gestão interna do condomínio, me traz um know-how muito interessante para poder entender o comportamento do mercado, especialmente o que nós, administradores, podemos fazer de diferente para esses gestores. Genial. E eu imagino
que, pelo menos nas conversas que nós temos com os clientes na YouCondo, são mais de 7 mil condomínios que a gente atende e, assim, por dia tem centenas de conversas com o pessoal do mercado, sejam moradores, sejam síndicos, sejam gestores de administradoras. E nessas conversas a gente percebe que os moradores, principalmente, eles confundem muito o papel de uma administradora e o papel de um síndico que está atuando ali no momento. Você atuou durante, né, um bom tempo e com bastante experiência nesses dois lados, como você citou aqui agora. Se você pudesse exemplificar para o nosso público que está aqui assistindo, quais seriam as principais diferenças entre o papel do síndico e o papel da administradora? Como que o pessoal sabe quem cobrar, com quem conversar, né? Como que eles poderiam ter isso melhor explicado? Léo, super interessante essa sua pergunta, até corroborado por uma pesquisa recente que saiu de um portal super reconhecido no mercado, que é o portal Síndico.net, onde ele faz um raio-x do mercado condominial. Foram feitas diversas pesquisas com entes diferentes, tá? Administradoras, síndicos, gestores de propriedade, enfim. Onde ele quis trazer para a gente, com riqueza de dados, qual é a percepção, especialmente dos moradores síndicos, com relação ao trabalho do síndico, com relação ao trabalho da administradora. Para os moradores, 66% consideram o trabalho único, tá? A administradora e o síndico. Eles não conseguem distinguir qual é a função de um, qual é a função de outro. E essa falta de percepção traz um resultado muito interessante. O NPS de um síndico visto por um morador é de menos 28. Ou seja, a maioria é detratora, tá? Então entende que o trabalho de síndico é ruim. O trabalho da administradora, consequentemente, é ruim porque ele enxerga como um bloco único. Essa mesma visão vinda do síndico já é completamente diferente. O síndico consegue enxergar, afinal de contas, ele está à frente da gestão do condomínio de maneira mais apartada. Ele entende quais são as responsabilidades dele e quais são as responsabilidades da administradora. Acontece que, num mercado onde nós temos praticamente agora 35% a 40% de síndicos não orgânicos, ou seja, síndicos profissionais, isso melhora um pouco a visibilidade da administradora, e especialmente dos síndicos. Mas isso não reflete para quem consome esse trabalho, que são os moradores. E o que esses moradores mais demandam do síndico, tá? Gestão, eficiência, processos, transparência, comunicação. Então, isso tudo faz com que o síndico tenha uma percepção desses moradores de maneira diferenciada, tá? E a administradora não fica atrás. Ela também tem que se comunicar, ela também tem que se movimentar para que os moradores não lembrem dela somente no momento mais doloroso, que é no pagamento da taxa condominial. Tá? Então, a administradora hoje ela também deixa de lado o papel burocrático para poder ter um papel estratégico, um papel processual, um papel de gestão, juntamente com o síndico, para fazer com que nesse tripé de governança, que eu chamo entre síndico, conselho e administradora, fazer com que essa governança torne um condomínio em alta performance. Muito bom. Você comentou um dado aqui que a gente teria uma distribuição cerca de 30% a 40% de síndicos profissionais. Essa visão, uma coisa é certa, né, que a gente conseguiu perceber durante esses mais de 10 anos que a YouCondo também atua no mercado, que a carência de informação sobre o mercado condominial e o conhecimento, propriamente dito, sobre o mercado condominial ainda é muito alta, né? Então, existe uma carência de dados. A gente tem excelentes portais como o próprio Síndico.net, que faz boas pesquisas, empresas como a YouCondo e como outros congêneres que também fazem boas pesquisas, e a gente tenta, né, de alguma forma, dar luz a qual que é o mapeamento das informações no Brasil. Então, com essa informação que você trouxe, de 30% a 40% sendo síndicos profissionais, o que você vê do futuro do mercado, né? Você que atuou ainda por 15 anos como síndico profissional, como que você vê a profissionalização do mercado com síndicos profissionais? A resistência, principalmente dos moradores, ou a resistência talvez não seja a melhor palavra, mas a percepção de ter alguém que mora no condomínio ser a melhor pessoa para gerir, sabe? Então, como que você percebe isso se movimentando ao longo desses últimos anos? Bom, essa mudança traz um cenário principalmente promissor
para essa cadeira, para essa função de síndico profissional e, ao mesmo tempo, desafiador. Promissor porque cada vez menos moradores estão se habilitando à função de síndico. Eu participo de muitas assembleias e, normalmente, nessas assembleias gerais ordinárias, cada vez menos são aqueles que postulam a função de síndico. Por quê? Exigências, relacionamento, né? Todos ali demandam muito do síndico. E, naturalmente, um síndico orgânico, ele tem as suas atribuições profissionais que não são aquelas de gestão condominial. Perfeito. Né? E, fora isso, é natural que ele não tenha conhecimento. E ele não vai buscar conhecimento a não ser que ele se interesse muito pela matéria. E muitas vezes as próprias convenções de condomínio trazem isso de uma maneira transitória. Você vai ser síndico durante 1 ano, durante 6 meses. Então, ainda se tem aquele conceito de rodízio, né? Embora não o obrigue a ser, né? Mas o rodízio fala, não, o próximo síndico serei eu. Eu sou síndico hoje para amanhã eu ser o novo síndico. Então, essa obrigação, ela faz com que muitas vezes os moradores não queiram fazer ou contribuir para o condomínio. Ele é simplesmente mais um à frente da gestão. Então, feito isso e o acréscimo das responsabilidades que hoje são atribuídas a síndico, se você for pensar, Léo, um síndico hoje ele está debaixo de pelo menos 52 legislações diferentes, entre legislações trabalhistas, tributárias, previdenciárias, ambientalistas e por aí vai, tá? Eu não conheço uma profissão, embora síndico assim não seja, que tenha um artigo no Código Civil, o artigo 1348, que fala dos deveres do síndico. Ok? Então, o síndico, ele responde civil e criminalmente por todas as suas ações. Então, peraí. Eu, que não tenho conhecimento, vou assumir a gestão de um patrimônio, eu nem falo como gestão de condomínio, é gestão patrimonial, onde muitas vezes você tem um patrimônio de 20, 30, 50 milhões na sua mão e você responde por tudo que acontece ali dentro. Por omissão, por negligência, e responde no seu patrimônio. Então, essa responsabilidade fez com que o mercado se movimentasse. E hoje os síndicos que hoje se intitulam profissionais, embora não seja mais uma vez uma profissão, eles buscam conhecimento, eles querem entender como que isso pode se tornar um negócio especialmente seguro. Tá? Um síndico responde criminalmente se o AVCB do edifício não tiver em dia. Um síndico vai responder agora civilmente por uma nova normativa, uma norma regulamentadora que entra em vigor agora em maio de 2026, que é a NR01, que diz que o síndico é responsável pelo programa de gerenciamento de riscos e especialmente dos riscos psicossociais. Então, o ambiente organizacional ele tem que ter todo um comportamento e atitudes para que o condomínio não sofra riscos trabalhistas. Um síndico tem que entender de engenharia, tem que entender agora de normativas do Corpo de Bombeiro para a instalação de carregadores elétricos. Imagina, é muita coisa, é muita responsabilidade nas costas de um síndico em que definitivamente um morador não está preparado para tal. Então hoje a internet, o portal do Icondô e outros tantos tem uma riqueza de informações, de conteúdo que fazem com que essas pessoas comecem a enxergar um universo em que aquela função é de fato muito necessária e principalmente responsável, né? Eu assumi recentemente na Câmara do Mercado Imobiliário aqui em Minas Gerais, juntamente com a Secov, a cadeira de conselheiro dos síndicos. Tá? O que isso traz para Belo Horizonte especialmente? Nós vamos criar uma trilha de conhecimento para esses síndicos, trazer essa turma para dentro de uma entidade, criar uma representatividade para que eles se amparem e, principalmente, tenham uma trilha de conhecimento, angariem conhecimento via palestrantes, via cursos que a gente vai fazer lá dentro da CMI para elevar essa turma e, principalmente, em que um mercado onde ele é profissionalizado, melhorado, ele também se torne mais valorizado. Tá? Então, eu bato muito nessa tecla da valorização. Um mercado capacitado
torna-se mais valorizado. E a responsabilidade está aí e justamente a capacitação leva à sua valorização. Genial. Se vocês precisarem de parceiros, estiverem buscando, Claro. né, entidades que fazem essa parte da promoção da educação para o mercado Muito condominial, legal. e o Condô e a nossa Condeduca está inteiramente à disposição. Com A certeza. gente quer levar esse conhecimento, tal como nesse podcast que a gente está fazendo aqui, que é até inclusive de forma gratuita, qualquer pessoa pode estar tendo acesso. A gente quer promover esse conhecimento para o mercado, seja para moradores, para síndicos, para administradores, gestores, prestadores de serviço que estão ali no mundo condominial, mais conhecimento para justamente elevar esse profissionalismo e aumentar a segurança dentro dos condomínios. Esse é nosso intuito, não só da CMI Secov, mas também da casa. Legal. A gente sempre se posicionou nesse movimento de fomentar o mercado, de levar conhecimento, de elevar essa turma que hoje está assumindo essa cadeira de Legal. síndico. Você comentou sobre a valorização também, né, dessa atividade de síndico profissional, de síndico e síndico profissional, e a gente sabe que ainda não existe não é uma profissão, né, que Exato. ainda está oficializada. Sabemos que existem tentativas, né, na legislação que está olhando para isso com mais Exato. atenção, com mais carinho, mas e como que você vê isso? Você acha que isso vai ser interessante, que isso vai ser positivo? E também, né, se você tiver visões de prazos, né, o que você acha? Pô, acredito que pelo avanço, talvez no ano que vem, talvez alguma coisa que você imagine que possa estar se oficializando essa Olha, já regulamentação. existem, né, algumas discussões nas comissões de Constituição e Justiça, lá no nosso Congresso Nacional, para se atribuir a mudança no Código Civil, especialmente no que diz respeito ao síndico. Tá? Cria-se agora a figura de um síndico administrador, que é aquele síndico que faz a gestão condominial, mas ele não é o síndico de fato, ele é um síndico contratado. Só que para que exista, na verdade, um síndico administrador, é necessário criar uma barreira de entrada. A gente fala que numa função tão importante e que requer tamanho conhecimento e responsabilidade, é necessário que se tenha um filtro para a entrada nesse mercado. Perfeito. E hoje não há. Tá? A gente fala que até para, não desmerecendo, mas até para poder ser motorista de Uber, é necessário ter uma carteira de motorista e um carro. Para ser síndico, não. Basta você se candidatar a essa função. Então, quando se fala na profissionalização desse mercado, é necessário ter uma barreira de entrada. E aí se discute muito, até da necessidade de se ter um diploma ou de tecnólogo ou de administrador, tá? Via CRA, para que ele se torne um administrador. Aí é que entram as discussões. Mas espera aí, se eu for advogado, eu não posso ser um síndico profissional? Se eu for um engenheiro? Então começam-se essas discussões, tá? Mas a natureza, a atividade, que é a gestão de propriedade imobiliária, que é o KNAI, né, tanto da administradora quanto de um síndico profissional, requer a atribuição de administração. Por isso, vamos colocar que ele está pendente para o lado de um conselho regional de administração. Legal. E isso é positivo para o mercado, então, né? Porque eu acho. Com a barreira de entrada, coloca-se uma exigência de que aquela pessoa ela tem o conhecimento mínimo, né? Um conhecimento prévio, talvez até uma experiência, para conseguir fazer a gestão de um patrimônio de 10, 15, Exato. 20, 50 milhões, como você falou. Falar para você que eu acredito, tá, com as conversas que a gente tem, com os históricos que a gente também tem com os clientes e com as pessoas que a gente convive na Condô, que boa parte dos síndicos, aqueles que são síndicos orgânicos, moradores, eles acabam se candidatando na gestão condominial por realmente querer fazer um negócio certo, sabe? Por realmente querer fazer, talvez ele acredita que ele pode fazer melhor. É isso que a gente percebe. E essa vontade de querer poder fazer melhor, ele às vezes não tem todo o conhecimento dessas 52, se eu não estou enganado... 52 dessas legislações 52 legislações que você comentou, ele não tem esse conhecimento, muito menos, aqui nós estamos falando de legislação, mas muito menos de coisas da engenharia, que às vezes é necessário, e assim por diante, né? Então, e é uma pessoa que trabalha, né, no expediente, no horário comercial, em um outro negócio que às vezes não tem nada a ver com a gestão condominial. Mas você sabe que o legislador, o Código Civil, ele foi muito feliz quando ele deu a prerrogativa ao síndico de transferir a outro
a responsabilidade dessa gestão. Não no sentido de, vamos colocar, a responsabilidade civil dele, que ele continua como síndico. Perfeito. Mas o conhecimento ser amparado por um outro elemento, no caso a administradora. Tá? Então, não é necessário que um síndico tenha um conhecimento pleno disso tudo, porque ele não vai ter. Tá? Só que é função da administradora de condomínios prover essa segurança para o síndico. Por isso que a gente fala num modelo de governança, onde eu tenho o síndico, o conselho e a administradora. A administradora é parte essencial nisso. Léo, ano que vem entra em vigor a nossa reforma tributária. E aí, os condomínios estão preparados para isso? As administradoras estão preparadas para isso? Qual o impacto da reforma tributária na conta condominial? É um desafio enorme. E um síndico, ele vai entender disso? Quais são esses impactos? Não, nós temos que prover para ele todas as melhores soluções para que o condomínio saia ileso dessa relação e esteja preparado, sobretudo, nesse ano de transição 2026, para que em 2027 ele não tenha necessidade de, já em janeiro, fevereiro, dados as mudanças, principalmente, que impactam no custo condominial, de ter um reajuste de 20%, 30%. E aí eu te pergunto, você teve um reajuste de 20%, 30% na sua remuneração? Difícil, né? Fica aí a pergunta. Você, que está aqui nos ouvindo, você teve um reajuste na sua remuneração? Essa é uma boa poder pergunta. Fazer, né? Exato. Esse repasse. Interessante, Daniel, essa visão que você trouxe da reforma tributária, que ela... Veja, vou plantar como eu diria, vou colocar um condomínio na cabeça das pessoas aqui agora, né? Vou plantar a sementinha. Se você está morando num condomínio e no condomínio que você está morando nesse ano de 2026, você não teve nenhum papo ou nenhum tipo de reajuste na sua taxa condominial referente talvez a essas preparações da reforma tributária, será que o seu condomínio e a sua gestão está preparada para o ano de 2027, quando as coisas começam a, se eu não me engano, dar mais um passo, né? Tem mais uma fase da mudança tributária, finalizando em 30 ou 31? 33. 33, obrigado. Finalizando em 33. Então, se isso não foi pauta das suas assembleias, né, ou da gestão ali no condomínio, então significa que talvez o seu condomínio possa estar em risco, né, de alguma forma financeiro. Então, fica aí o pensamento para você que está aqui nos ouvindo. Daniel, agora falando... Então assim, né? Então você citou esse tripé, conselho, síndico e também a administradora. O síndico, ele, por vezes, como a gente estava conversando, é aquela pessoa que às vezes quer fazer, quer a proatividade, o síndico orgânico morador, e ele tem, né, essa vontade de melhorar. E ele conta com a administradora para também o auxiliar nessas legislações, em todo esse processo. E agora falando da administradora, tá? Como, por exemplo, a administradora casa. Como que é o dia a dia de vocês? Como que é a rotina de vocês? E as responsabilidades que vocês têm, né? O relacionamento que vocês têm com os síndicos. O que esperar de uma administradora para que o síndico ele fique, então, amparado nesse processo que você citou? Bom, esse é um desafio enorme, acho que é uma mudança, a gente está falando de uma revolução condominial 5.0, tá? Principalmente agora com o advento de inteligência artificial. Legal. Será que nós seremos substituídos por inteligência artificial? Essa é a pergunta, tá? O que nos destaca e principalmente nos diferencia de uma IA, tá? A administradora, ela tem a obrigação de fazer o básico, a gente chama de commodity, né? Que é aquilo que se fazia desde lá da fundação da casa, que é o balancete de boleto. Ok. Tá? Basicamente, naquela época não tinha boleto, né? Tinha só uma guia de pagamento, porque não tinha, né, essa instituição bancária provendo essas soluções. Mas vamos colocar de 1990 para frente, né, nesses 36 anos, a administradora ela sempre focou nesse papel burocrático, balancete de boleto. Hoje a visão de uma administradora é completamente diferente. Ela tem um papel crucial na gestão do condomínio. Um condomínio mal administrado, ele está intimamente ligado à desvalorização patrimonial. Correto. Tá? E isso impacta diretamente naqueles proprietários que têm seus imóveis para locação, onde ele vai ter que reduzir o valor da locação, porque muitas vezes, por falta de gestão, o condomínio é muito alto, então ele vai ter que descontar no aluguel. Ou mesmo na desvalorização patrimonial, quando ele vende o imóvel. Né? O imóvel vai se tornar desvalorizado por um prédio que está depreciado, mal cuidado, mal mantido. Né? Então, a administradora tem essa responsabilidade, esse olhar cuidadoso, juntamente ao síndico, para prover as
as melhores soluções. Então, falando diretamente da casa, por exemplo, o que a gente provém de diferente para os nossos clientes? Nós analisamos todas as contas do condomínio e propomos soluções do tipo: a energia está muito alta? Vamos fazer de uma forma mais sustentável, contratar fazendas solares para injeção de energia na sua conta. Isso torna o quilowatt mais barato e, consequentemente, diminui o custo da energia. Legal. Água, reaproveitamento da água da chuva, captação para aguação de jardim, limpeza das áreas comuns, por exemplo, né? Outras práticas ainda mais saudáveis, por exemplo, campanhas de conscientização de uso das coisas comuns, a campanha de preservação, utilização de placas solares, por exemplo. Enfim, são várias ações que nós temos, juntamente com o departamento de relacionamento com o cliente criado na empresa, para poder suportar e auxiliar o síndico. A gente saiu do papel reativo para ter um papel proativo. A gente propõe soluções para os condomínios. Nós levamos parceiros para os condomínios, de maneira a melhorar a gestão de cada um deles, né? Tornar os condomínios mais sustentáveis, ecologicamente mais viáveis, falar de uma estrutura ESG, né? Então, é muito importante que a administradora tenha esse olhar, um olhar de gestão, que saia daquele papel burocrático e tenha essa consciência para que, dentro daquilo que eu falei da pesquisa, os moradores tenham a percepção de que o patrimônio dele é bem mantido. E, até falando nessa pesquisa interessante, os moradores citaram quais são os fatores que fazem com que a percepção da administradora seja melhor avaliada. Dentre esses fatores, foi comunicação. A administradora não se comunica com os moradores. Muitas vezes ela se limita a comunicar com o síndico. Ela não faz o seu papel como gestora patrimonial. 2, transparência. As administradoras necessitam ser transparentes, de ter o balancete de prestação de contas disponível em tempo real. Tá? Todos os moradores, que eu falo que são acionistas de uma grande empresa, eles têm a necessidade de visualizar o balanço. Ele quer saber para onde que vai o recurso que ele paga mensalmente. Então, a administradora tem que prover isso, uma prestação de contas transparente, que ela faça a prestação de contas na assembleia, não deixe a cargo do síndico. Esse é um grande diferencial. A administradora entende muito mais de finanças do que um médico, por exemplo, que está ali no papel de um síndico orgânico. Perfeito. Tá? Então, a transparência é um fator crucial. E aqui, falando em tecnologia, aproveitando o gancho, é o aplicativo, tá? A boa gestão, ela se dá também muito em função da tecnologia. A experiência que o condômino tem que ter com a administradora passa muito em função da tecnologia embarcada no seu serviço. Desde a facilidade de emitir uma certidão negativa de débito, da emissão de segunda via de boletos, da alteração de cadastro, desde a reserva de um espaço, desde a manutenção, verificar a manutenção do condomínio, toda a parte social. Então, a tecnologia embarcada nos produtos da administradora torna a percepção do morador diferenciada. Muito bom. E desses itens que você citou bons itens aqui como energia, né, que dá para fazer uma otimização nesse processo, Exato. nesse valor. Olhar para soluções que possa fazer a melhor escoamento de água, a reutilização também da água, né, água de reuso. Você citou agora, por último, também a parte da comunicação, né, da administradora, como uma insatisfação dos moradores, essa falta de comunicação e transparência. Falando sobre especificamente comunicação, na visão e experiência de vocês, quais são as melhores formas de comunicação entre, então, uma administradora, síndico e o morador? O que você percebe que é a melhor prática, a melhor forma? Seja com a tecnologia ou talvez até sem a tecnologia, o que é mais efetivo? E também aquilo, se puder olhar para o nosso síndico, né, que está aqui nos ouvindo, o que evitar, porque sempre dá problema, ou a maioria das vezes. Olha, uma vez eu ouvi uma frase que o ovo da galinha é mais valorizado do que o ovo do pato, por exemplo, porque ela grita. É engraçado isso. Isso eu ouvi, quem falou isso inclusive foi o Silvio Santos. Tá? Então, por que o ovo do pato não é valorizado? Porque ele não faz barulho. Então, quem não se comunica, se estrumbica, já diria o Chacrinha, né? Sim. Ou seja, o síndico precisa se comunicar. Ele precisa, até para se valorizar e mostrar as ações que ele teve no condomínio ou faz no condomínio, ele precisa mostrar isso.
nós temos uma incrível capacidade do esquecimento das coisas, tá? Então, o novo normal nos faz esquecer daquilo como era antes. O que eu quero dizer com isso? Um condomínio mal cuidado, mal gerido e etc., quando você começa a fazer uma boa gestão, é engraçado que chega numa assembleia as pessoas não lembram como era antes. Então, é preciso mostrar. Eu acho que é super interessante, principalmente numa assembleia de prestação de contas, eu sempre coloco como um item e sugiro isso para os síndicos, a colocar a apresentação das ações e benfeitorias realizadas durante o período da gestão atual. Isso mostra aos moradores qual é a percepção que eles tinham antes, que eles esqueceram, e para qual eles têm agora, com o condomínio bem mantido, bem cuidado, reformado e assim por diante, tá? Então, primeiro, a comunicação e a oratória de um síndico em uma assembleia é fundamental, tá? Essa é a primeira coisa. 2, mas no dia a dia, o síndico tem que se comunicar. E o uso da tecnologia é muito interessante para isso, tá? Primeiro, eu não sou muito favorável à utilização de WhatsApp para comunicação em condomínio, a não ser que seja um canal de distribuição e não um canal de discussão. Eu acho que os caminhos se tornam tortuosos quando se tem essa comunicação por WhatsApp. Eu indico a utilização de plataformas próprias para isso, onde você tem a rastreabilidade de solicitações, de comunicações, de solicitações, por exemplo, de manutenção, onde você dá ao seu condômino uma comunicação mais efetiva na resolução daquilo que ele abriu como um chamado, por exemplo. Histórico também, né? Exato. Porque se o grupo do WhatsApp apagou, já era. Exato. Então, se em uma assembleia alguém levantar e falar, esse síndico não faz nada, alto lá, faço sim. Vou levantar aqui a relação de tudo o que eu fiz durante a minha gestão. Então, eu tenho rastreabilidade disso. Não adianta eu procurar no WhatsApp que eu respondi àquele morador sobre um determinado assunto. Eu não vou encontrar essa demanda, tá? Então, a implementação de um sistema de comunicação, seja um aplicativo ou mesmo, é um outro fator que a gente indica na comunicação, é a instalação daquelas telas nos elevadores que você consegue modernizar e, sobretudo, comunicar com mais eficiência aos moradores do edifício, ao invés de utilizar aqueles acrílicos antigos onde eu tenho que necessariamente imprimir e colocar um papel no elevador, tá? Então, a tecnologia favorece muito a comunicação. Então, é a utilização dos aplicativos de condomínio ou da administradora para fins de melhoria dessa transação de informações, ele é essencial. Então, essa é a dica que eu realmente dou. Genial. Ainda nesse gancho de tecnologia, você citou oratória, né, para apresentação nas assembleias, né, ter uma comunicação mais efetiva. Tem uma discussão, né, acontecendo nesses últimos anos a respeito de assembleias online, assembleias permanentes e também as assembleias presenciais, né? E claro, né, tanto a assembleia presencial ou uma assembleia online pode ser permanente, mas esses 3 temas eles estão muito em alta, né, nesses últimos tempos. Como que vocês têm a leitura com os clientes de vocês e vocês também veem maior sucesso entre as assembleias presenciais ou online? Tem um certo, um errado, um melhor, um pior? Como que você vê isso? Na verdade é o seguinte, se você me perguntasse isso em 2019, eu te falaria com certeza que a assembleia presencial ela é muito mais proveitosa e efetiva, tá? A pandemia fez com que houvesse essa quebra de tabu e, sobretudo, uma mudança conceitual para a assembleia virtual, tá? Então, ainda naquela época, né, se admitia em decorrência da pandemia e depois se tornou uma lei que permite a realização das assembleias, inclusive da abertura de sessão permanente. Isso foi 22, se não me engano, Foi, né? 22, exatamente. Então, feito isso, hoje, por exemplo, na casa, nós fazemos mais assembleias virtuais do que assembleias presenciais. Ou seja, mudou-se o conceito de assembleia virtual. Por quê? A assembleia virtual, na minha opinião, ela é segura desde que a administradora ou a plataforma utilizada provenha essa segurança jurídica. Do tipo, a pessoa, para poder entrar numa assembleia, ela tem que assinar uma lista de presença digital. Legal. 2, você sabe que é aquela pessoa que está assinando aquela lista digital a partir do momento que ela faz o acesso e os requisitos de segurança dentro do aplicativo que está sendo utilizado para ser realizada aquela assembleia. Então, eu tenho a segurança de que aquela pessoa que está falando é de fato condômino. Diferente de uma plataforma onde eu utilizo um Meet, um Zoom, outra plataforma,
onde eu tenho lá iPhone. Quem é que está falando? Tá. Essa pessoa é de fato condômino ou não? Boa. Terceiro, no aplicativo a gente faz cruzamento de inadimplência, ou seja, se o inadimplente ele acessa o ambiente, ele é automaticamente impedido de votação conforme lei, né? Então ele não tem direito a voto. E o quarto, o resultado instantâneo é muito mais prático. Na hora da votação, evita aquele tititi, bafafá, gente falando e etc., conturbando a Assembleia. No momento da votação, cada um vota e o voto é instantâneo, ele é apresentado em tela, dando maior transparência para as soluções apresentadas, né, para os resultados obtidos. Então, eu tenho a Assembleia Virtual como algo muito mais produtivo. E outra, é uma coisa interessante, na Assembleia Presencial, muitas vezes os moradores, condôminos, eles falam determinadas coisas que não deveriam. Só que na Assembleia Virtual, isso é gravado. Quando você grava aquilo que você está falando, você pensa 2 vezes antes de falar. Ou seja, as pessoas se tornaram mais comedidas, mais objetivas na Assembleia Virtual. Tá? Então, para mim, foi um enorme avanço. Creio que não é mais uma tendência, é uma realidade em que as assembleias virtuais, na minha opinião, têm maior efetividade, principalmente e também mais democrática, por possibilitar que uma pessoa do outro lado do mundo possa participar daquilo que presencialmente ela não participaria. Perfeitamente. Tem muitos proprietários que são investidores. Exato. Né? E esses proprietários que são investidores, muitas vezes eles não estão na cidade ou tem vários, né, Exato. imóveis na região e ele não pode estar participando. Isso daí dá essa abertura, nessa possibilidade. E falando sobre esses investidores, muitas vezes esses proprietários, não só os investidores, mas os proprietários, eles acabam caindo nessa parte dos votantes que não participa, né? Que você faz uma assembleia, às vezes tem 100 unidades, daí 100 unidades, quantos que apareceram lá no dia das assembleias e votações? Sei lá, 7, 8, e eu não estou exagerando aqui, né? Realmente é isso, é 7, 8, 10 pessoas ali, 10%, né, de participação, e olha lá, com as assembleias online, isso tende a aumentar, ajuda, né, então isso tem aumentado cada vez mais. E se você que está nos ouvindo, você é proprietário de um imóvel, né, e está buscando valorizar o seu patrimônio, fique super atento à gestão do condomínio, porque com certeza isso daí já é muito consolidado que as pessoas que fazem locação do imóvel que você está querendo fazer essa locação, elas, sendo bem sincero, elas não olham muito o valor do condomínio, elas olham o seguinte: aluguel, mais condomínio, mais IPTU, seguro, nananã, fecha em quanto? Né? Cara, isso aqui fechou no orçamento de R$3.000. Cabe no bolso? Não cabe. Cabe. Então, beleza. Então, tchau. Então, quer dizer, essa pessoa, ela está olhando para o tamanho do orçamento. Se esse tamanho de orçamento acaba não entrando no bolso dela, acaba não cabendo, ela não vai fazer a locação. E como o próprio Daniel comentou com a gente aqui, se o condomínio está muito alto, vai ter que espremer do aluguel. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí é menos dinheiro no bolso do proprietário. Então, para você que é investidor, fique atento ao condomínio, participe das reuniões, das assembleias, faça o direito do seu voto, para que você possa ter uma gestão melhor, valorize seu patrimônio e, por consequência, tenha um melhor retorno, né, com o aluguel num valor mais adequado, num valor mais a mercado. Eu já cheguei a ver condomínio que o aluguel ele era praticamente 50-50. Condomínio, o mesmo valor que o valor da locação. Olha só, né? Então, e principalmente os condomínios que a gente percebe que eles são mais antigos. Parece que veio se arrastando, sabe? É uma gestão que estava lá atrás, que veio numa bola de neve se arrastando, nananã, e aí não tem mais o que fazer. Sabe uma coisa interessante? Passivos. Quando o condomínio, isso é um outro dado também. Como eu falei, condomínio mal mantido, depreciação clara, né? E outra, quando isso acontece no caso dos investidores, tá? Um condomínio é mal mantido, ele é mal cuidado, ele afasta quem está morando. Ou seja, essa pessoa que morava ali, ela vai conseguir vender o apartamento mais barato e, logicamente, vai atrair uma pessoa com uma qualidade de renda pior. Perfeito. Essa qualidade de renda pior vai fazer com que ela não tenha recurso suficiente para poder manter o condomínio. E isso aí vira uma bola de neve. Ou seja, Perfeito. Qual é o futuro disso? Esqueletos abandonados. É o que acontece. Tá? São prédios totalmente depreciados, onde não tem mais o que se fazer, porque não tem uma população ativa dentro daquele condomínio que tenha renda para poder reformar, manter. E aquele velho jargão. Uma manutenção corretiva
ela é muito mais cara do que uma manutenção preventiva. Totalmente. Então, se não foram feitas as manutenções preventivas ao longo desse período e a curva de depreciação de condomínio ela é exponencial, Nossa, o que vai acontecer? O futuro são esses verdadeiros esqueletos que a gente tem na cidade. sim. Prédios abandonados, porque não tem mais o que fazer. É destruir, demolir e construir outro. Fazer outra. É. Nossa. Falando na parte da gestão do condomínio em si, outra tendência que a gente tem visto é a tendência de espaços que são comodidades, facilidades. Por exemplo, lavanderia, mercadinhos e por aí vai. Isso. Como que você tem visto, Daniel, em toda essa trajetória da administradora, a utilização desses espaços, a adequação desses espaços e também como que você vê para um futuro uma questão de tendência também disso, né? Você acredita que se passou por um hype, principalmente no momento da pandemia, está aumentando, diminuindo? O que vocês têm sentido na carteira de vocês? Sim. Eu falo que o condomínio hoje, ele mudou o seu viés, tá? Não é mais um viés somente de moradia. Ele é um viés de promoção social, tá? É um viés de qualidade de vida, visto que nós não temos hoje segurança necessária para que as crianças brinquem na rua, como antigamente, etc. Hoje os condomínios viraram grandes conglomerados, onde toda a área social tenha que estar murada dentro daquele condomínio. Então, eu tenho piscina, quadra de tênis, quadra de squash, yoga, massagem, spa e assim por diante, tá? Então, dado esse conceito, o que começou a ter dentro dos condomínios? Ambientes para que ele não saia do condomínio. Então, por isso, eu vou lavar minha roupa, eu tenho a lavanderia lá embaixo. Eu tenho que ir ao mercado? Não, tem um mini mercado lá embaixo. Eu tenho que fazer minha aula de natação? Tem a aula de natação do condomínio. Eu tenho que fazer a massagem? Tem o massagista do condomínio. Tá? De maneira que a pessoa não saia dali. Aquilo virou um feudo, na verdade. Eu já vi lavar carro também. Lava carro, enfim, tem vários serviços. Mas o que você me perguntou especialmente sobre mini mercados... Virou um feudo. A pandemia acelerou isso também. Porque como você não tinha como sair do condomínio para poder ir no supermercado, porque muitas vezes estava fechado, ou tinha limitações de horário, etc., criou-se esse conceito de ter um mini mercado dentro do condomínio e deu um boom. Boom, explodiu. O que surgiu de empresas de mini mercado, até adquiridas por supermercados, foi enorme. Eu vejo hoje como isso uma tendência de queda. Não vejo mais uma instalação tão, como você diz, hypada quanto antigamente. Tá? Esse é um conceito que ficou... É uma facilidade, mas hoje, muitas vezes, a pessoa busca o bolso. E, logicamente, para se ter comodidade, isso custa mais caro. E aí a pessoa está disposta a pagar? E outra, muitos condomínios até devolveram isso, infelizmente, porque o mini mercado nada mais é do que uma prática de honestidade. Você vai lá, pega o seu produto, paga, vai embora. Logicamente, tem câmeras, etc., mas começaram a ter muitos furtos em condomínio. E esses furtos não identificados por pessoas terceiras, convidadas e etc., tornaram um ponto negativo para o condomínio, que tinha que arcar com essa diferença. Se o produto sai da prateleira, quem é que vai pagar pelo prejuízo? A empresa vai assumir o prejuízo por um produto que ela colocou na prateleira e não tem mais? Quem vai arcar com essa diferença é o condomínio. Então, muitos condomínios devolveram esse produto, dizendo não ser interessante, infelizmente, dada a desonestidade de seus moradores convidados. Sim. Você comentando, a gente teve até, em alguns episódios atrás, o pessoal da Bionest, Sim. que a gente conversou, o pessoal aqui de Belo Horizonte também. Inclusive, se você tem interesses em mercados em condomínio, nós temos alguns episódios aqui atrás, vai estar o link aqui embaixo, para você dar uma olhada em como que funcionam os mercados em condomínio e quais são as praticidades que eles podem trazer. E, pegando esse gancho que o Daniel trouxe, também os pontos de atenção, né, os pontos negativos. Essa questão dos produtos, né, do pessoal ter essa desonestidade, eles deram um nome bonito para isso. Se chamam desvio. Esse é um nome bonito para dizer que eles estão roubando. Basicamente, então não vamos só avisar a parada. Está tendo roubo lá dentro, né? Ou furto, né? Dependendo da situação. Então, significa o quê? E esses números chegavam a 15%, 20%. É muito Imagine. alto. Então, se você vende 10 mil lá dentro em mercado, na casa de 15%, 20% pode ser passível de furto, roubo.
Olha só. E o conceito, Não você para- citou da Be Honest, o próprio nome já diz, Be Honest. Exatamente. Né? O pessoal- Então, o projeto, eu conheço lá o pessoal da Be Honest, o projeto deles era um projeto muito mais de honestidade do que propriamente um mercado, Uhum. tá? Ele começou dessa forma e depois se tornou um negócio, né, de venda de mercadorias. Mas, infelizmente, né, isso aconteceu e eles também, não só o condomínio devolveu, muitas vezes a própria provedora da solução sai do condomínio. Fala, esse condomínio não serve, ele não tem o selo de honestidade. Ele não serve para poder ser meu cliente. Eu vou retirar Não a minha vai. loja lá. Infelizmente isso aconteceu. É verdade, é verdade. Funciona, mas tem que ter esses pontos de atenção que Exatamente. você falou. Daniel, a gente caminhando pro término aqui do nosso episódio, seria muito legal se você pudesse deixar todos os contatos da administradora casa, como que o pessoal pode chegar na melhor forma de contato com vocês para conhecer. Se você pudesse falar um pouquinho mais da administradora também, a atuação e como uma pílula de conhecimento, mas dessa vez aqui para aqueles inquilinos que são locatários, muitas vezes eles só pagam a taxa condominial e não sabem direito o que estão pagando, o que eles devem pagar, o que não devem. Se você puder deixar uma pílula de conhecimento para quem é locatário, a taxa condominial tem que ser paga sempre na íntegra ou existem valores que podem ser devolvidos ao final, retidos? Como que funciona esse processo? Ô, Léo, super interessante essa pergunta sua, tá? E mais uma vez, isso cai no colo da administradora. Por quê? O locatário, conforme a lei do inquilinato, reserva a ele o direito de não efetuar pagamentos sobre despesas extraordinárias, que são de bens relacionados ao proprietário. Tá? Então, lá na lei do inquilinato, artigo 22, artigo 23, ele fala muito claramente o que são despesas ordinárias e o que são despesas extraordinárias. Mas o que isso tem a ver com a relação condominial? Um condomínio não pode utilizar de recursos ordinários para poder fazer benfeitorias no condomínio. Afinal de contas, se eu sou o locatário e estou pagando por aquela taxa, eu estou contribuindo para uma valorização patrimonial de um imóvel que não é meu. Perfeito. Não é verdade? Então, a partir do momento em que a administradora começa a segregar esses lançamentos, ou seja, a gente chama lá na empresa de fundos contábeis. Eu tenho um fundo ordinário, onde ali eu tenho basicamente as despesas elencadas para o perfeito funcionamento do condomínio, que são funcionários, água, energia, elevador e assim por diante, aquelas despesas corriqueiras, elas são destacadas dentro do fundo ordinário, em que a contribuição do locatário é feita para cobertura dessas despesas. Num outro sentido, eu tenho um fundo de reserva, por exemplo, que quem paga é o proprietário. O proprietário, através do seu fundo de reserva, da sua taxa extra, fundo de obras, ela é destinada para poder cobrir as despesas extraordinárias. Uma reforma predial, uma benfeitoria realizada dentro do condomínio, o inquilino não deve pagar por isso. E quando a gente não tem essa separação, um acaba pagando pelo outro. Ou o fundo de reserva é utilizado erroneamente para cobrir despesas ordinárias, ou a despesa ordinária cobre aquela benfeitoria que não é responsabilidade do seu locatário. Então, o inquilino tem que ficar muito de olho nisso, e aí eu falo para vocês, locatários, fiquem de olho no balancete de prestação de contas, para saber se vocês não estão pagando por despesas extraordinárias. E caso isso aconteça, logicamente a relação proprietário-inquilino existente, faça a solicitação à sua imobiliária ou ao seu proprietário do desconto proporcional da sua unidade, muitas vezes calculado por fração ideal, relacionado àquela despesa extraordinária, descontado do seu aluguel. Esse é o conselho que eu dou. Inquilinos, vocês são moradores. Vocês têm direito a verificar a prestação de contas e saber se o recurso que vocês estão aportando mensalmente está indo para a manutenção diária, corriqueira, mensal, né? Ou se está indo para investimentos num patrimônio que não é seu. Perfeito. E isso é legislação, não é uma negócio. Não. Será que eu tenho que negociar esse tipo Não. de coisa? Não é negociável. Não. É... Isso está bem descrito na lei do inquilinato. Lei 8245/91. Perfeito. Genial. Tá? Sobre a administradora casa, o pessoal pode encontrar vocês por qual canal que seria o melhor? Bom, para você que procura uma administradora, especialmente aqui em Belo Horizonte, com tradição, experiência de mercado, 60 anos, como eu falei, aliado a um processo tecnológico ultra avançado, a administradora casa está em todos os portais online. Você nos acha fácil através do Instagram, no @admcasa, no LinkedIn também,
e também na nossa página admcasa.com.br. E interessante, lá no nosso site a gente tem a nossa seção de blog, onde eu e juntamente com a nossa equipe, a gente escreve artigos do mercado condominial para que você esteja sempre antenado e atento às mudanças que estão por vir e, logicamente, aquelas que já vieram. Então, um prazer enorme, Léo, estar contigo aqui. Eu agradeço o convite, tá? Faço votos que esse episódio seja um dos mais assistidos, né? Dado a importância do que aqui falamos, né? E que você que nos assiste, deixe o like, inscreva no canal, né? E comente, logicamente, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição através dos nossos canais já divulgados para que a gente cada vez mais prospere nesse mercado e nós, entusiastas, amantes, né, de condomínios, possamos passar para essa turma o quão bom é ser um gestor patrimonial. Perfeito. Você acha que o Daniel gosta, né, desse mercado condominial? 15 anos como síndico profissional. Rapaz, vou falar para você. Muito bom. Muito obrigado, pessoal, por vocês que ficaram até o final desse episódio. Como o próprio Daniel falou, deixa seus comentários, se inscreve aqui no nosso canal, coloque suas dúvidas que a gente lê todas e sempre está respondendo aqui com os nossos participantes para poder estar trazendo mais conhecimento para o nosso mercado. Nosso muito obrigado daí, o Condô, e até o nosso próximo Fala Condomínio.